Os Estados Unidos já estão fartos da Venezuela. As tensões entre as duas nações vêm se acumulando há bastante tempo. Mas parece que finalmente um ponto de virada foi alcançado, já que o presidente americano Donald Trump enviou uma força militar considerável para a nação sul-americana. Tudo isso faz parte do esforço dos Estados Unidos para interromper o tráfico de drogas ilegais, como fentanil e cocaína, e eliminar os cartéis responsáveis. A iniciativa de Trump também aumenta a pressão sobre o líder venezuelano Nicolás Maduro. Existe uma rivalidade entre os dois líderes, que remonta ao primeiro mandato de Trump. Em 2020, Maduro e aliados foram indiciados em Nova York por narcoterrorismo e conspiração para importar cocaína aos Estados Unidos da América. Para desestabilizar e prejudicar a sociedade e as comunidades do país, o procurador-geral da época, Bill Barr, declarou: o regime venezuelano, então liderado por Nicolás Maduro Moros, continua assolado pela criminalidade e corrupção. Por mais de 20 anos, Maduro e colegas de alto escalão teriam conspirado com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, permitindo à EI a entrada de toneladas de cocaína que devastaram comunidades americanas. O anúncio de hoje tem como foco erradicar a corrupção extensa dentro do governo venezuelano. Um sistema construído e controlado para enriquecer aqueles que estão nos mais altos níveis do governo. Os Estados Unidos não permitirão que funcionários venezuelanos corruptos usem o sistema bancário americano para movimentar lucros ilícitos da América do Sul ou avançar em esquemas criminosos. Na época da acusação, os Estados Unidos da América ofereceram 15 milhões de dólares por informações que levassem à prisão e condenação de Maduro. Esse valor subiu para 25 milhões de dólares em janeiro de 2025, igual ao que os Estados Unidos ofereceram pela captura de Osama Bin Laden após os ataques de 11 de setembro. Em 7 de agosto, a recompensa aumentou para 50 milhões de dólares. Mostra como o governo atual está decidido a levar à justiça quem considera um dos maiores traficantes e facilitadores de cartéis do mundo. Ao anunciar o aumento da recompensa, a procuradora-geral Pam Bondi declarou: sob a liderança do presidente Trump, Maduro não escapará da justiça e será responsabilizado por seus crimes desprezíveis. Bondi disse que o Departamento de Justiça apreendeu mais de 700 milhões de dólares em ativos ligados a Maduro. 7 milhões de toneladas de cocaína apreendidas foram ligadas a um venezuelano de 62 anos. E os Estados Unidos estão longe de ser o único país a condenar Maduro. Vários governos latino-americanos se recusaram a reconhecê-lo como presidente da Venezuela, alegando que suas reeleições em 2018 e 2024 foram farsas. União Europeia, Canadá e outros países concordam. A Organização dos Estados Americanos, afirmou que crimes contra a humanidade ocorreram sob Maduro, e o Tribunal Penal Internacional, também abriu investigação contra ele. Agora, além de aumentar a recompensa por sua captura, os Estados Unidos parecem prontos, dispostos e ansiosos para ir muito, muito além para derrubar Maduro e acabar com os cartéis. Com o presidente Trump dando o grande passo de ordenar que uma intimidadora frota de navios de guerra e outros recursos militares zarpe em direção à costa venezuelana. Essa frota é composta por 3 destroyers lança-mísseis guiados classe Ali Burke, além de um submarino de ataque e outros recursos adicionais. Para ser mais preciso, os destroyers em questão são o navio de guerra dos Estados Unidos, Gravely, que foi comissionado em 2010 e recebeu o nome do vice-almirante Samuel L. Gravely Jr., o navio de guerra dos Estados Unidos, Jason Dunham, também comissionado em 2010, e nomeado em homenagem a um fuzileiro naval americano chamado Cabo, e o navio de guerra dos Estados Unidos Sampson, comissionado em 2007 e nomeado em homenagem ao contra-almirante William T. Sampson. Destroyers classe Ali Burke, como esses, são essencialmente a espinha dorsal da Marinha dos Estados Unidos da América e estão entre os navios de guerra mais poderosos do mundo, se não os mais fortes. Apelidados de canivetes suíços do mar, eles são famosos por sua versatilidade. Podem executar diversas missões: defesa aérea, antimísseis balísticos, guerra antissubmarino, de superfície e ataques a alvos terrestres.
Com mísseis Tomahawk de longo alcance, os Aliburks contam ainda com o avançado sistema de combate Aegis, um dos mais poderosos do mundo. Ele consegue identificar e rastrear centenas de alvos simultaneamente, como aeronaves, navios e mísseis. Ele conta com sensores avançados e armas integradas, permitindo respostas rápidas e eficientes. Isso faz dos destroyers Aliburk adversários formidáveis em qualquer batalha. Os destroyers Aliburk são altamente resistentes e suportam ataques inimigos devido aos seus cascos de aço espessos. Eles são equipados com tecnologias de guerra eletrônica, incluindo bloqueadores de radar para impedir as comunicações inimigas, além de lançadores de iscas infravermelhas e CHAEF para distrair e desviar mísseis inimigos. Então, esses navios não só possuem grandes capacidades de causar danos, mas também se destacam em termos de sobrevivência e defesa, praticamente sem grandes pontos fracos a serem mencionados. Mídias como a Reuters relataram que cerca de 4.000 fuzileiros navais e marinheiros estão indo para a região, junto com aviões espiões P-8. Não é uma força pequena, mas uma armada naval considerável, versátil e muito poderosa, estacionada na porta da Venezuela. Embora o próprio Trump ainda não tenha comentado sobre o envio, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que o presidente Trump tem sido muito claro e consistente. Ele está pronto para usar todo o poder americano para impedir que drogas invadam o país e responsabilizar os culpados. O regime de Maduro não é o governo legítimo da Venezuela. É um cartel narcoterrorista. Segundo esta administração, Maduro não é presidente legítimo. Ele é o chefe foragido do cartel, indiciado nos Estados Unidos da América por tráfico de drogas. Segundo autoridades americanas anônimas, ouvidas por Reuters e Cable News Network, a flotilha integra um esforço contínuo para conter a ameaça de grupos de tráfico de drogas. Esse esforço continuará por meses e envolverá recursos dos Estados Unidos da América em águas e espaço aéreo internacionais. Veja o que pode acontecer a seguir. Com tanta força e versatilidade, os Estados Unidos da América têm várias opções. Os Estados Unidos da América poderiam simplesmente deixar sua frota na região, não muito longe da costa da Venezuela, como uma tática de pressão, enviando um recado a Maduro de que estão prontos para ir além, antes de esperar para ver como ele reage. A presença de destroyers americanos perto de suas águas pode assustar a liderança da Venezuela e levá-la a conter o fluxo de drogas para os Estados Unidos da América. Isso também deve trazer conforto e segurança aos aliados dos Estados Unidos da América na região e a operações de combate ao narcotráfico em países como a Colômbia. Washington também poderia usar seus recursos para controlar as águas do Caribe ao norte da Venezuela, fazendo patrulhas aéreas e navais para coletar informações e dificultar muito a travessia de traficantes de drogas pelo mar. Essas patrulhas poderiam se estender a águas e espaço aéreo internacionais próximos à Venezuela, permitindo aos Estados Unidos da América monitorar movimentos militares do país. Vigie rotas suspeitas de contrabando e limite os movimentos dos traficantes. Ou, optando por uma estratégia mais agressiva, os Estados Unidos da América poderiam aumentar as ações. Poderia realizar interdição marítima com aeronaves de patrulha, como os aviões P-8, além de drones e navios de superfície, para localizar navios suspeitos de contrabando. Caçá-los e capturar os traficantes em flagrante. Poderia até mesmo estabelecer um bloqueio naval ou uma quarentena, aumentando ainda mais a pressão sobre Maduro e os cartéis que ele apoia. Um bloqueio total da área é improvável, pois seria considerado um ato de guerra pelo direito internacional. Os Estados Unidos ainda podem dificultar e encarecer o tráfico de drogas pelos portos e águas da Venezuela sem abrir conflito com o país. Uma abordagem ainda mais agressiva também é uma possibilidade, especialmente com tanto poder de fogo sendo enviado para a área. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América, com seus grandes destroyers, podem lançar ataques com mísseis tanto no mar quanto em terra na Venezuela. Poderia, por exemplo, localizar esconderijos ou bases de contrabandistas e eliminá-los, ou até optar por enviar tropas, enviando parte dos 4.000 homens para a Venezuela.
Apesar de parecer extremo, o governo Trump sugeriu várias vezes que usaria a força militar dos Estados Unidos da América contra cartéis latino-americanos, incluindo o cartel venezuelano Tren Aragua, que foi classificado como organização terrorista estrangeira em fevereiro, junto com outros cartéis no México e em El Salvador. No início deste ano, o secretário de Defesa Pete Hegseth declarou: "Todas as opções estarão sobre a mesa. Se estamos lidando com organizações terroristas estrangeiras designadas que estão especificamente mirando em americanos na nossa fronteira." No início de agosto, surgiram relatos de que o presidente Trump assinou secretamente uma diretriz do Pentágono ordenando o uso de força militar contra certos cartéis de drogas sul-americanos, as medidas mais agressivas até agora em sua guerra contra traficantes. Disse que a ordem serve de base oficial para operações militares, no mar e em território estrangeiro. Enquanto isso, oficiais militares dos Estados Unidos da América vêm elaborando planos de como o exército poderia ser usado para atacar traficantes de drogas e eliminá-los. Há poucos detalhes precisos sobre como os militares dos Estados Unidos da América fariam isso, e especialistas já debatem possíveis consequências. Mas a questão central é: os Estados Unidos estão cansados de ver drogas ilegais cruzando suas fronteiras e prejudicando seu povo. E está pronto para fazer o que considerar necessário, até mesmo tomar as medidas mais drásticas para deter os traficantes em seu caminho. É por isso que a recompensa por Maduro aumentou. Por isso, Trump pressionou a presidente mexicana Claudia Sheinbaum a colaborar com os Estados Unidos da América para reprimir os cartéis. Por isso, a Marinha dos Estados Unidos da América move essa frota para as águas venezuelanas. Maduro, por sua vez, tenta salvar as aparências e ordenou a mobilização de milhões de milicianos após a chegada dos navios americanos, afirmando: "Esta semana vou ativar um plano especial para garantir a cobertura, com mais de 45 milhões de milicianos de todo o território nacional, milícias preparadas, ativadas e armadas." Em um evento em Caracas, Maduro também disse: "O Império ficou louco e renovou suas ameaças à paz e tranquilidade da Venezuela." Ele continuou proclamando que nenhum império vai tocar o solo sagrado da Venezuela, antes de afirmar que seu país está pronto para se defender. Que o mundo e os impérios saibam: a Venezuela hoje tem o que é preciso. Por isso vivemos e continuaremos em paz. Trazemos a força de Davi contra Golias. Mas aqui, Davi não venceria Golias, o que não aconteceria neste caso. A comparação faz sentido, pois o exército da Venezuela é bem menor e mais fraco que o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm, de longe, o exército mais forte do mundo, superando quase todos os outros países e até mesmo ultrapassando em muitos seus concorrentes mais próximos, como a Rússia e a China, em vários aspectos. Tem tecnologia militar sofisticada, os melhores tanques e blindados, caças avançados, bombardeiros supersônicos, porta-aviões enormes e sistemas de guerra eletrônica modernos. E centenas de milhares dos soldados, pilotos e marinheiros mais motivados, habilidosos e altamente treinados que o mundo já viu. Ela está no topo do ranking global de poderio militar, dominando praticamente todas as categorias que importam. Enquanto isso, a Venezuela segue na 50ª posição nesses rankings, poucas acima de países como Etiópia e Angola, mas abaixo de países como Dinamarca, Chile, Malásia e Noruega. Ela tem uma fração pequena do poder de fogo dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos lançassem ataques aéreos, enviassem tropas ou realizassem missões em território, espaço aéreo ou águas venezuelanas, o país teria poucas opções de retaliação. Embora Maduro cite milhões de membros na milícia, especialistas estimaram bem menos, cerca de 343 mil em 2020. É improvável que milhões tenham se alistado, embora milhares de voluntários tenham sido vistos se inscrevendo em Caracas no fim de semana. Muitos eram idosos e inexperientes, recebendo só o treinamento inicial básico após jurarem suas vidas à causa. Mesmo que a Venezuela consiga reunir uma milícia considerável, os Estados Unidos têm recursos exponencialmente maiores para utilizar, se necessário. Além disso, seria mais provável que utilizasse seus navios de guerra e lançadores de mísseis de ponta para atacar seus alvos a partir do mar, em vez de necessariamente colocar tropas em solo.
Novamente, há quase nada que a Venezuela possa fazer a respeito disso. Seus oficiais continuam fazendo declarações ousadas, como o ministro das Relações Exteriores, Ivan Gil, que disse: Washington acusar a Venezuela de tráfico de drogas revela sua falta de credibilidade e o fracasso de suas políticas na região. Enquanto Washington ameaça, a Venezuela segue em paz e soberania, mostrando que combater o crime exige respeitar a independência dos povos. Cada declaração agressiva confirma a incapacidade do imperialismo de subjugar um povo livre e soberano. O governo venezuelano também emitiu uma proibição temporária sobre a operação de drones em qualquer lugar do seu espaço aéreo. Mas nada disso seria suficiente para impedir ou atrapalhar um ataque americano. Nicolás Maduro só pode contar com o apoio da China, algo que ele tem buscado nos últimos dias. Num evento recente, durante discurso sobre educação, Nicolás Maduro citou várias vezes a China e Xi Jinping. Durante o discurso, ele exibiu o celular da Huawei, supostamente presente de Xi Jinping. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China declarou, após os movimentos navais dos Estados Unidos da América, que a China se opõe a ações que violem a Carta da Organização das Nações Unidas e a soberania e segurança de um país. Somos contra o uso ou ameaça de força nas relações internacionais e contra a interferência externa nos assuntos internos da Venezuela sob qualquer pretexto. Esperamos que os Estados Unidos façam mais coisas que contribuam para a paz e a segurança na América Latina e no Caribe. Sabendo que suas forças armadas não podem resistir a um ataque americano. Maduro provavelmente espera que a China venha em seu auxílio, dado o fato de que os países compartilham uma relação relativamente forte e mutuamente benéfica. A China exporta cerca de 345 bilhões de dólares para a Venezuela anualmente e importa só 739 milhões, gerando um superávit de 271 bilhões de dólares, o que impulsiona sua economia. Empresas chinesas mostram forte interesse nos recursos naturais da Venezuela, e relatos recentes indicam que uma empresa privada chinesa iniciou a exploração de 2 campos de petróleo venezuelanos e vai investir mais de $1 bilhão para produzir 60 mil barris de petróleo bruto no país até o fim de 2026. O investimento e o interesse chinês favorecem Maduro. Na verdade, é quase só por causa da China que ele mantém o poder e evita o colapso total do país. Como observou José Antônio Hernández Macias, pesquisador em estudos latino-americanos, o apoio que a Venezuela recebeu da China, especialmente no nível econômico, ajudou a evitar o aprofundamento dessa grave crise econômica. Ao mesmo tempo, embora a China apoie economicamente a Venezuela e a veja como parceiro comercial, não há garantia de que a China participaria ativamente do conflito ou enviaria tropas para proteger a nação sul-americana se os Estados Unidos da América escalarem a situação. Ou seja, só porque Xi Jinping deu um telefone de graça para Maduro não significa que entraria em guerra com os Estados Unidos da América para defender a Venezuela. De fato, muitos especialistas afirmam que Maduro se isolou, até de países que poderiam ser aliados em outras situações. Com o analista Gabriel Pastor, observando que a posição da China é dizer algo que mais ou menos todo mundo já espera. Mas isso não significa que a China vai intervir no conflito apoiando a Venezuela. Então, enquanto o presidente venezuelano pode parecer arrogante e confiante na frente das câmeras, é muito mais provável que ele esteja um caco de nervos nos bastidores. Vendo os navios de guerra se aproximando, ele teme pelo regime, legado e até pela própria vida. Enquanto Maduro e seus aliados se preocupam com os planos dos Estados Unidos da América, muitos venezuelanos estariam discretamente felizes com a chegada da frota americana. Falando à Fox News, o exilado venezuelano Jorge Galícia afirmou: "Acho que muitas pessoas na Venezuela estão extremamente otimistas. Eles não podem realmente falar abertamente sobre isso porque estão enfrentando um regime criminoso terrível. Se eles expressarem sua gratidão ao governo dos Estados Unidos e ao presidente Trump pela pressão que ele está colocando contra Maduro, eles vão enfrentar consequências horríveis. É por isso que você não vê muitas manifestações vindas da Venezuela. Mas você sabe, eu tenho pessoas lá, eu converso com elas, elas estão felizes." Na mesma entrevista, o refugiado venezuelano Franklin Camargo
Afirmou que os venezuelanos veem o governo Trump e os Estados Unidos da América como grandes aliados na luta pela liberdade. Acrescentando, ao mencionar Nicolás Maduro e o regime venezuelano: não se trata apenas de um governo de que não gostamos, ou de uma ditadura, mesmo que branda. Estamos falando de um narco-estado. Um governo que produziu mais de 25% de toda a cocaína que é produzida no mundo inteiro. É também um regime que enviou o Tren do Aragua, a mesma organização criminosa que matou, por exemplo, Lago Inri, ou que matou Jocelyn Nungaray. Então, existe uma necessidade para o povo americano, para o bem-estar do povo americano no hemisfério ocidental, de haver uma mudança de regime para parar esse cartel. Uma mudança de regime pode estar próxima. Os Estados Unidos vão aumentar a pressão e lançar um ataque real em solo venezuelano nos próximos dias e semanas. Talvez o tempo dirá, mas uma coisa é clara: os Estados Unidos estão muito sérios em sua campanha contra os cartéis. A vida dos traficantes de drogas na Venezuela vai ficar bem mais difícil. Agora, você pode saber mais sobre a guerra de Trump contra os traficantes de drogas em nossa análise recente sobre a diretiva secreta que o presidente assinou recentemente, permitindo manobras militares na América Latina. Ou confira nossa análise de como foi o confronto entre os cartéis mexicanos e o poder da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América. E por fim, inscreva-se no nosso canal para ser um dos primeiros a saber o que acontece a seguir nessa situação que está evoluindo rapidamente